Fala galera, tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo aula de todo o conteúdo da Física do ensino médio e pré-vestibular, tá bom? Além de dicas para os grandes vestibulares, resolução dos vestibulares e tudo mais do Enem. Ó, eu gravo alguns vídeos também explicando o funcionamento dos equipamentos da sua casa, como economizar energia elétrica, instalação elétrica da sua casa, chuveiro elétrico. Eu tenho um monte de vídeo gravado, já postado, tem uns vídeos que eu já gravei, mas eu não editei ainda, não postei. Eu tenho muita coisa no meu canal, bastante movimentado, tá bom? Nesse momento, estou gravando vídeo aulas de eletromagnetismo, eletromag. Galera, é o seguinte, eletromagnetismo, aula 8, intitulada Força Magnética sobre Fios. Força Magnética sobre Fios. Meu queridinho, é o seguinte, note que ali apareceu um link para a aula 7, dá acesso às aulas anteriores também. Se você quer pegar do começo, vai no meu canal, tem uma playlist lá, você pega do começo da eletrodinâmica, eletrodinâmica também, mas aqui no caso eletromagnetismo, você pega do começo de eletromagnetismo, você pega tudo, tá? E todo o conteúdo que tiver postado lá, você entra, tem as playlists. Se você quiser saber, por exemplo, como é que foi minha explicação de mecânica, como é que foi minha explicação de ótica, você entra lá. Nesse momento não gravei tudo ainda, mas ao longo das semanas, dos meses, dos anos, eu vou gravando e vou postando tudo lá, tá? Galera, mas ó, antes de eu começar a explicação, vou fazer um pedido para você. Se está gostando do meu trabalho, dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, tá? Coloque eles como favoritos. Essas coisas ajudam bastante quem faz vídeo. Aí quando o YouTube vai dar uma pesquisada lá, os caras fazem a pesquisa, ele dá uma filtrada, coloca isso para cima, o canal fica movimentado, é o retorno que eu quero. Se você estiver aprendendo, meu querido, e esse retorno tá valendo, tá bom? Joinha no vídeo, inscreva-se. Meus queridos, então a aula 8 eu vou falar para vocês sobre força magnética. Gente, aula 1 e 2 eu falei sobre ímãs. Conceitos iniciais, campo magnético em torno de ímã, quando eu desloco uma bússola próximo do ímã, como é que funciona, tá? Aula 1 e 2. Aula 3 e 4 são aulas básicas para esse conteúdo aqui. Então, ó, cuidado, hein? Para você fazer essa aula aqui antes, você precisa assistir minha aula 3 ali, tá bom? Eu vou deixar o link da aula 3 para você também, tá? Então, da aula 7, da aula 3 ali, por quê? Porque se assistir a aula 13 e a aula 4, você entende muito bem essa aula aqui, senão a coisa começa a ficar complicada, né? Você sabe disso, tem que ir estudando passo a passo, fazendo passo a passo, tá legal? Muito bem. Força magnética sobre fios. Galera, lá na aula 3 eu falei para você que quando eu pego uma partícula carregada e jogo uma região de campo magnético, surge sobre ela uma força. Não foi isso que eu falei? Não foi? Eu falei para você assim, ó, galera, é o seguinte, considere que essa parede aqui, ó, é um grande ímã, é o polo norte, por exemplo, de um grande ímã, o polo sul desse ímã está virado para lá. Aquela parede ali, ó, representa o polo sul de outro ímã, de maneira que o polo norte daquele gigantesco ímã está virado para lá, só para você entender. Então nós estamos imersos numa região de campo magnético. Campo magnético, as linhas saem do norte, e chegam ao sul, não é isso? As linhas saem do norte e chegam ao sul, Então nós vamos fazer o que agora, galera? Vamos pegar um fio, aqui ó, sumi, cortei, vamos pegar um fio e vamos inserir, galera, um fio na região de campo magnético, tá? Você pega um fio qualquer, esse meu fio aqui, ó, para uso didático, que eu usei na aula de solenoide, inclusive é um solenoide que eu estou desenrolando, usei na aula anterior, que é de solenoide. Então, ó, eu pego um fio como esse aqui, um fio qualquer, galera, você faz passar corrente elétrica nele, se insere numa região de campo magnético. No meu vídeo de conteúdo extra, eu coloco experimentos que eu fiz, uns que eu preparei, que eu já montei, uns que eu estou indo atrás para montar, para fazer para vocês, explicando essas coisas, você consegue ver, tá? No final do meu vídeo eu coloco um link para menu para conteúdo extra, lá você vai ter outras coisas. Então, ó, meu queridinho, um fio como esse. Então eu peguei aqui, ó, polo norte de um ímã, polo sul de outro ímã, existe um campo magnético aqui, certo? Existe um campo magnético aqui, lembra? As linhas saem do norte e chegam ao sul, meu querido. Tem um campo magnético aqui, ok? Quando eu pegava uma partícula e jogava essa partícula numa região de campo, não surgia sobre ela uma força? Aula 3 e aula 4. Na aula 3 eu discutia a força, aula 4 eu discutia as trajetórias. Lembra? Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade. Faça um bom vestibular. Faça um bom vestibular. Pega uma caneta aí. Vai, pega uma caneta aí. Legal. Agora com a caneta, faz um F aqui, ó. Força.
Campo, Boara, eu já fiz isso na aula 3 e na aula 4, isso mesmo. Agora você faz de novo para você aprender. Ó, guardar na cabeça. Força, campo, velocidade, lembra? Força, campo, velocidade, não era? Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade. Quando eu jogava uma partícula, surgia sobre ela uma força. Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade. O campo está para lá, velocidade para lá, força para cima, lembra? Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade. Faça um bom vestibular, faça um bom vestibular, faça um bom vestibular, certo? Muito bem, meu querido. Nesse momento, então eu vou pegar o fio que eu citei agora para você e vou colocar aqui. Quando eu coloco o fio, que interessante, galera. Quando eu coloco o fio e eu faço passar corrente elétrica por esse fio tá assim, ó. Tá? Então, uma certa perspectiva aqui, ó. Ele tá aqui assim, ó. Esse é o fiozinho que eu estou estudando agora. Quando eu tenho um fio aqui que eu faço passar corrente elétrica, gente, eu já falei para vocês, lá no comecinho da eletrodinâmica, eu expliquei para você que no começo do estudo da eletricidade, eles imaginavam que haviam fluidos positivos no fio, fluidos negativos, era uma outra visão. E aí, com isso, eles começaram a desenvolver todo o estudo da física, né, da física em eletricidade, e aí acabou ficando isso, por razões históricas, ficou que o deslocamento, a corrente elétrica no fio, tem um sentido oposto ao deslocamento dos elétrons, lembra? Então, meu querido, quando eu tenho um fio como esse, olha que interessante, quando eu tenho um fio como esse, que eu faço passar corrente elétrica nesse sentido, como eu estou fazendo aqui para você, ó, estou fazendo passar corrente elétrica nesse sentido, é como se eu tivesse um monte de cargas positivas se deslocando daqui para lá. Concorda comigo? Boaro, mas você falou que no fio, no sólido, são os elétrons que se deslocam. Isso mesmo. São os elétrons que se deslocam. Daqui para cima, ó, né? Nesse meu exemplo. Mas é como se eu tivesse um fluxo, meu querido, de cargas positivas em sentido oposto. Não é essa a ideia? É essa a ideia. A corrente elétrica é o sentido oposto ao do fluxo de cargas negativas. Então é como se eu tivesse um fluxo de cargas positivas vindo para cá. Boaro. Então se eu tenho um fluxo de cargas positivas vindo para cá, como se fosse, não é, mas como se fosse, então eu posso usar essa regra da mão esquerda para estudar a força que vai surgir sobre essas cargas. Isso, meu querido, isso mesmo. É isso que nós vamos fazer. Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, não é? Mas agora, ao invés de usarmos velocidade, eu vou usar corrente elétrica. Sabe por quê? Porque a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de cargas. Então, quando eu pego um fio, coloco imerso numa região de campo magnético, polo norte de gigantesco ímã, polo sul de outro ímã, tem um campo magnético aqui no meio, certo? Coloco um fio aqui no meio, vai surgir uma corrente elétrica, os elétrons, ó, daqui para cima, tá? Gente, quem vai produzir essa corrente elétrica no fio é um agente externo, tá? Por exemplo, eu pego uma bateria, ligo aqui a bateria a esse fio, elétrons saem da bateria, percorrem o fio e vão para o outro polo da bateria, tá bom? Quem está gerando essa corrente elétrica aqui nesse momento não é o campo magnético, não é o campo magnético, a gente vai estudar isso depois, como gerar corrente elétrica em fios utilizando campo magnético, utilizando variação de fluxos magnéticos, a gente vai estudar depois. Nesse momento, eu vou ligar esse fio a uma bateria, vou fazer passar corrente elétrica aqui e vou analisar a força que vai surgir sobre o fio. Da mesma forma que surgiu uma força sobre uma partícula, um próton, quando eu joguei numa região de campo, vai surgir uma força sobre o fio quando eu fizer passar corrente elétrica por ele. Entendeu, meu querido? É isso. Força magnética sobre fios que eu faço passar corrente elétrica, tá bom? Com um agente externo, uma bateria, por exemplo. Então, ó, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, não é isso? Como há um fluxo de cargas aqui, ó, o dedão da velocidade vai passar a ser corrente elétrica. Então peraí. Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, vai ser agora força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Opa! Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, corrente elétrica. Faça um bom vestibular, lembra? Você associa um ao outro na sequência. Faça um bom vestibular, vai virar força, campo, corrente elétrica. Tá bom? Então, ó, força, campo, velocidade, vai virar força, campo, corrente elétrica. Por quê? Porque a corrente elétrica eu posso imaginar como sendo um fluxo de cargas positivas nessa direção. Boa, então agora eu entendi. Então, a força que vai surgir no fio, nos mesmos moldes na força que surgia sobre uma partícula, ela está para cima aqui, meu querido. Ó.
Força magnética. Gente, a força magnética ela é ao mesmo tempo perpendicular ao campo e perpendicular à corrente. Lembra? Ó, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, corrente elétrica. Aí agora você apaga do seu dedo, ó, do dedo do mal, você apaga a velocidade e põe um I de corrente elétrica. Vai, faz aí, faz assim, ó. Apagou? Força, campo, velocidade, virou força, campo, corrente elétrica. Ó. Força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Sacou? Força, campo, corrente elétrica. E o ângulo θ, gente, é o ângulo formado entre o vetor campo e o vetor corrente. Tá aqui. E como é que eu calculo, Boaro? Como é que eu calculo essa força? É possível? É possível? É. Que fórmula que eu uso? O BIL, tá? Força magnética é o BIL, B-I-L, seno. Já vou demonstrar. BIL, B-I-L, seno. BIL, B-I-L, seno. Pra você decorar. Não sei se vocês perceberam, mas há uma certa semelhança entre o professor Boaro e o Bill Gates. Perceberam? Não no aspecto físico, gente, no aspecto financeiro. Os meus alunos me chamavam de Bill Gates, tá? Isso é só professor, gente. Ele inventa maneiras de fazer você aprender melhor. Pensa sempre assim. Eu tenho claro o meu papel de facilitador do seu aprendizado. Então a gente inventa maneiras de você memorizar. E um jeito de você memorizar essa fórmula aqui, ó, quem é meu aluno real, né, de sala de aula ou virtual, que graças a Deus eu tenho muita honra em gravar para vocês também, decora assim, ó. Força magnética é o Bill Gates, o Boaro e Bill Gates, Bill Gates, são parecidos? Quando eu tinha o cabelo maiorzinho, tinha uma época que eu tinha um cabelo maior, eu usava um óculos mais redondinho. Aí eu parecia um pouco Bill Gates, parecia mesmo. Uma vez eu fui num evento com meus alunos lá em São Paulo, no teatro lá, cheguei lá, os moleques ficaram olhando assim pra mim, ó Bill Gates, e a galera me apelidava naquela escola de Bill Gates. Eu cheguei lá no teatro com eles, a galera que estava lá, que nem me conhecia, começou a me chamar de Bill Gates. Pronto, né, meu? Pronto, né? Imagina como foi o resto do ano para mim lá naquela escola lá. Um barato. Dava aula para eles, era o colégio em Valinhos, um colégio lá em Valinhos. Bom, então tá aí, ó, Bill, tá bom? Lembra do Bill Gates? Bill Gates, Boaro, essa historinha que eu contei para você, só para você memorizar. Força magnética é o BIL seno de θ. BIL seno de θ. É o Bill, tá bom? Força, campo, velocidade, força, campo, corrente elétrica. Estudar as duas coisas juntas, tá bom? Estude a aula 3 e a aula 8 juntas para você entender legal. Eu fiz a aula 4 sobre trajetória, 5, 6 e 7 eu fiz sobre campo magnético. Por quê? Porque eu vou catar esse fio aqui e vou inserir uma região de campo magnético não necessariamente gerada por ímãs, tá? Inclusive no exercício de hoje, exercício de aplicação, eu vou discutir isso com você, meu querido aluno. Vamos lá, gente, B é o campo magnético, né? I é a corrente elétrica que passa no fio, graças a um agente externo, e L é o comprimento do fio, tá bom? O seno de θ é o seno do ângulo formado entre o fio retilíneo, né? Corrente elétrica, e o campo. Demonstração, gente, isso aqui é simples. Demonstração. A força magnética sobre carga não era o QVB seno de θ? Força magnética, QVB seno de θ. QVB seno de θ. Força magnética, QVB, seno de θ. Força, campo, velocidade. Lembra? Lembra, ó. Força, campo, velocidade. Muito bem. Gente, mas velocidade aqui não é a velocidade de uma partícula apenas, né? É a velocidade desse conjunto de partículas. E a velocidade vai ser o quê? É a distância que ele percorre? É a distância que ele percorre pelo tempo. E a distância que ele percorre, meu queridinho, é o tamanho do fio, né, gente? A distância que ele percorre é o tamanho do fio. Então, a velocidade que é ΔS por ΔT, nesse caso, vai ser igual a L sobre ΔT. L, meu querido, é o tamanho do fio. Só isso. Ah, entendi, Boaro. Fico feliz. Joga esse V aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Força magnética vai ser a carga vezes a velocidade, que é o L por ΔT, vezes o campo, vezes o seno de θ. Pronto, gente. Acabou. Sem conversa. Carga pelo tempo. O que é a carga pelo tempo mesmo, querido? O que é a carga pelo tempo? Lembra ou não? Do comecinho de eletrodinâmica? Carga pelo tempo é corrente elétrica, aluno atento. Muito bem. Corrente elétrica, tá bom? Aqui a gente pode tirar esse M de média aqui,
Porque a gente deixa uma corrente constante no fio. O agente externo, por exemplo, a bateria, que vai gerar corrente elétrica no fio, a gente deixa uma corrente constante para poder fazer o cálculo da força magnética e a força magnética ficar constante, tá? Então vai ser B-I-L, seno. É o Bill, lembra? Bill, lembra da historinha do Bill Gates que o Boara contou só para você decorar. É o Bill, pronto. Tá? É isso aí. Tudo bem, meu querido? Entendeu? Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Dê uma olhada aí na sua tela. Vou fazer um exercício de aplicação com você para que você possa entender direitinho. Aquele esquema que a gente sempre faz. Me veja fazer o exercício até o final. E aí depois eu volto, você volta, né? Me veja fazer até o final do vídeo. Depois você volta, para na tela que está o exercício e tenta você fazer. Esse exercício que eu escolhi para essa aula é um exercício que envolve campo magnético gerado por fio. Então eu vou colocar um fio, vou fazer passar corrente elétrica por ele, ele vai gerar um campo magnético. Aí eu vou pegar outro fio e vou colocar próximo a ele. E vou fazer passar uma corrente elétrica sobre ele também. E quero saber como é a força sobre ele. Entendeu? Vou misturar os conteúdos, né? Estamos caminhando no eletromagnetismo, você já tem um monte de coisa que você já consegue fazer, tá bom? Conteúdo extra dessa aula, eu vou fazer um monte de exercício para vocês lá, tá bom? Se Deus quiser. Meu querido, dá uma olhada aí na sua tela, dê uma olhada na sua tela. Ó, o exercício de aplicação dessa aula caiu na PUC de Minas. Diz assim, ó. Os dados referem-se ao desenho abaixo, que mostra um condutor retilíneo longo de resistência elétrica R de 3 ohms. Então, ó, um fio retilíneo longo, o condutor 1 que está aí no desenho, tem 3 ohms ligados a uma DDP de 12 volts. Então, ó, é um fio retilíneo longo de 3 ohms ligado a uma bateria de 12 volts. Ok. Próximo, existe um segundo condutor de comprimento 10 centímetros, que é o condutor 2 que está à esquerda do desenho, de 10 centímetros, percorrido por uma corrente de 0,1 ampere. Então, ó, a corrente elétrica no condutor 1, nós vamos calcular ainda usando U igual a R vezes I. A corrente elétrica no condutor 2, ele já nos deu, que vale 0,1 ampere. Paralelo ao primeiro, ponto. O sentido da corrente elétrica no condutor 2 está indicado na figura. Então, ó, olha, na figura da esquerda, o condutor 2, tem a corrente elétrica no sentido que ela está dando, certinho. Aí ele pergunta, a força magnética sobre o condutor 2 é de... Tchananã. Aí você tem os valores e ele pergunta para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, parará, parará. Tá bom? Então, ó, galera, vamos fazer, ó. Galera, voltando aqui, ó. Gente, esse exercício caiu na PUC de Minas. Então, diz o seguinte, eu tenho dois condutores. Esse aqui é o condutor 1 e esse aqui é o condutor 2. Ele quer saber qual é a força que surge sobre o condutor 2 quando por ele passa uma corrente elétrica I2 de 0,1 ampere, ele falou, graças ao campo magnético gerado pelo condutor 1. Por isso que eu peguei esse exercício, para a gente aproveitar e revisar um ponto de extrema importância, meus queridos, de extrema importância, que é o campo magnético gerado por condutor retilíneo. Lembra? Minha aula 5, o campo magnético produzido por fio retilíneo longo. Como é que era mesmo? Campo magnético, mata piolho no sentido da corrente, os dedos darão sentido às linhas, lembra? E qual era o valor do campo, Boaro? Qual é o valor do campo? O campo magnético B é μ0I por 2πd, em que D é a distância perpendicular, D é a distância perpendicular ao fio, lembra? Muito bem. Então, meu querido, o que está acontecendo aqui, Boaro? O que está acontecendo? Há uma corrente elétrica aqui nesse circuito que produz um campo magnético aqui em volta. Ok. A corrente elétrica nesse condutor fará com que vá surgir uma força sobre esse condutor. Ok. Então, gente, vamos fazer passo a passo para você entender. Veja até o final, depois você volta, para nessa tela e assiste de novo. Note que eu filmo em Full HD, tá vendo? Eu fiz questão de comprar um equipamento em Full HD, até contei história para vocês aí, que nem dinheiro eu tinha. Peguei do meu pai emprestado, tô devendo ainda metade do valor dela para ele, não quer receber, mas eu vou pagar. E para você poder ver, cara, você tem que ver os detalhes, principalmente nesse momento da resolução do exercício, que eu sabia que isso é importante para você. Então, ó, primeiro, cálculo da corrente no condutor 1. Qual é a corrente elétrica no condutor 1? Como é que eu calculo? Ele falou que a bateria é de 12 volts, a resistência vale 3, U igual a R vezes I, U que ri, lembra? Primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, U que ri, 12
é igual a 3 vezes I1. Passo 3 dividindo. 4 amperes, né, Boaro? 4 amperes, né, Boaro? Isso mesmo. A corrente elétrica que percorre esse condutor 1 vale 4 amperes. Bom, agora, meu querido, eu vou usar a regra da mão direita para descobrir como é o campo magnético em torno desse fio. Meu querido aluno que fez as aulas, que está acompanhando certinho até agora e fez os exercícios que eu faço no conteúdo extra, tá tirando de letra, hein? Tô manjando eletromag agora, Boara. Agora eu tô manjando eletromag. Fico muito feliz. Então vamos lá, ó. Regra da mão direita. Gente, por que a corrente no I1 é para baixo? Porque essa é a barra positiva e essa é a negativa, né? A corrente elétrica vai do mais para o menos. Por quê? Porque os elétrons vão daqui para lá. Lembra? Então vamos lá, ó. Corrente elétrica para baixo. Corrente elétrica para baixo. Nessa região aqui do espaço, as linhas do campo estão entrando. Não é, ó? Corrente elétrica para baixo. Nessa região, as linhas estão entrando. Nessa região aqui, elas estão saindo, mas eu não vou precisar, né? Mas nessa região aqui, elas estão saindo, ó. Certo? Lembra que eu ensinei para você? Vire a sua folha, vire a sua apostila, vire o seu caderno quando você estiver fazendo uma prova em vestibular. Claro, né? Vire a sua prova. Aqui eu estou fazendo a lousa, mas você vira conforme fica mais fácil para você fazer, claro. Ficar se contorcendo lá à toa, né? Então, ó, corrente para baixo. O campo magnético nessa região do espaço está entrando, ó. Entrando, ó. Meu querido, lembra? Campo magnético entrando, ó. Xizinho, lembra? Aproveitando para rever isso também. Quando você vê um vetor em 3 dimensões de frente, é uma bolinha. Você vê um vetor por trás, o forebs dele, lembra? É um xizinho. Bolinha, visto de frente, xizinho visto por trás. Ok? Então, meu querido, o campo magnético nessa região está entrando no plano da folha, Boara. Está entrando no plano da folha. Isso mesmo, meu querido. Você entendeu pra caramba, ó. Corrente para baixo, o campo entrando. Ah, então vamos calcular o valor desse campo? Vamos. Cálculo do campo. μ0i por 2πd. μ0i por 2πd, lembra? De maneira geral é μ, não é o μ0, mas quase todos os casos é o vácuo, ou ele manda usar, como no exercício ele deu, 4π vezes 10 a menos 7, ok? Então vamos lá, ó. O campo magnético gerado pelo condutor 1, eu vou pôr um subíndice 1 aqui para você entender direitinho, é o campo magnético nessa região do espaço gerada por esse condutor. É o campo magnético nessa região do espaço gerada por esse condutor. Esqueça o condutor 2, até agora a gente nem usou, né? Vamos pensar nesse campo. μ0i por 2πd. μ0i por 2πd em que dê a distância do ponto ao fio. 4π vezes 10 a menos 7, que é a constante. 4 amperes, que eu calculei aqui, ó. Por 2π vezes 10 a menos 2. Aham, vamos simplificar. Ó, 4π com 2π vai ficar um 2 aqui, ó. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 10 a menos 7. Esse 10 a menos 2 vai para cima e fica 10 ao quadrado. 10 a menos 7 com 10 ao quadrado positivo é 10 a menos 5. 8 vezes 10 a menos 5. O que, meu querido? Vamos aproveitar para relembrar também? Campo magnético é dado em Tesla. Lembra? Campo magnético é dado em Tesla. Não se esqueça de pôr a unidade, hein? Os vestibulares grandes, concurso público. Galera, desconta a nota, hein? Fica esperto, hein, meu? Campo magnético, 8 vezes 10 a quinta, Tesla. Tá bom. Mas ele pediu a força. Claro, né, gente? Ele é assim, ele pede a coisa final. Para você encontrar, você tem que fazer nos passos. Então, vamos lá, ó. Cálculo da força. Gente, força magnética é dado por Bill. Lembra? Lembra da historinha do professor Boaro? Bill. B e L, seno de 90. Bill, B e L, seno de 90. Então, a força magnética, ó, eu vou colocar um subíndice aqui. A força magnética no fio 2, do condutor 2, é igual ao campo na região do espaço em que esse fio 2 está imerso. Não importa quem produziu esse campo, nesse caso foi um outro fio, mas não importa, a força sobre ele é o campo ali gerado, no caso por um fio, chamei de 1 aqui só para você entender, vezes a corrente que passa no condutor, eu quero saber a força sobre o condutor 2, então é a corrente elétrica que passa por ele, pelo 2, tá bom? Vezes o comprimento dele, eu quero saber a força nele, então eu quero saber o campo magnético onde ele está, não importa quem gera,
Quero saber qual é a corrente que passa nele, porque eu quero saber a força nele, vezes o comprimento dele. Eu quero saber a força nele, certo? Então é o campo gerado por um agente externo, no caso é um fio, a corrente que passa por ele, o tamanho dele vezes o seno de 90, né, gente? Aqui é seno de 90, ó. O campo magnético está entrando no plano da folha e o fio está aqui para cima. O campo magnético está entrando, ó. O campo magnético está entrando no plano da folha. Você está vendo ele assim por trás. E o fio está aqui, ó. Esse ângulo aqui quanto vale? Ó, 90, certo? Por isso que é o seno de 90. Meu querido, então vai ficar 8 vezes 10 a menos 5, calculei aqui em cima, vezes a corrente que vale 0,1, vezes o comprimento do fio que vale 0,1. Ele deu em centímetros, viu, gente? Cuidado, meu querido, cuidado. Unidades do SI, hein? Unidade do Sistema Internacional. Então, 8 vezes 10 a menos 5, vezes 0,1, vezes 0,1, isso aqui vai dar 8 vezes 10 a menos 7 newtons. Força é dada em newtons, né, gente? Esse é o valor da força magnética, força é dada em newtons. Mas ele não quer só isso não, tá? Ele não quer só isso não, ele quer saber também o quê? Ele quer saber para onde é essa força. Para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Como é que eu faço agora? Regra da mão esquerda. Força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. Faça um bom vestibular, não é? Força, campo, velocidade. Força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Força, campo, corrente elétrica. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço? Galera, arma a regra. Tchan, pronto. Com a regra armada, você adequa aquilo que você vai usar. Mais uma vez, ajuste a sua folha, seu caderno, a sua prova, o seu vestibular, concurso público que você está prestando, tá? Adeque e você ajusta. Gente, o que tem gente que escreve para mim, eu fico muito feliz. Tem gente que escreve para mim que está prestando concurso público militar, sabe, concurso militar. Tem gente prestando concurso público em grandes empresas. Tem gente que está em faculdade, tem muito aluno de primeiro ano de faculdade que vê essas coisas de maneira um pouco mais aprofundada, né? Para poder começar o estudo para valer de nível superior. Então tem muita gente que me escreve, agradecendo, comentando. Eu fico muito feliz, muito feliz. Tem colegas professores que me escrevem, ó, um grande abraço para todos vocês, viu? Podem ter certeza que vocês podem contar com o Boarinha aqui, tá? Por quê? O pessoal que está fazendo licenciatura, está começando a dar aula agora, tem um monte de dúvidas e quer organizar, quer montar uma aula bacana e fica assistindo alguns vídeos e comentando. Fico muito feliz, gente, muito feliz em poder ajudar todo mundo, tá legal? Então, ó, volta aqui. Arma. Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, corrente elétrica. Agora que você armou, você vem aqui e vê para onde é o campo? Entrando no plano da folha, certo? Campo, entrando no plano da folha. Ok. Para onde é a corrente elétrica, Boaro? Corrente elétrica é para cima, meu querido. Por quê, Boaro? Por quê? Porque se o I2 vem aqui, o I2 vai subir aqui, né, meu? Hã? E aí ele vai embora para lá, né, meu? Você acha que ele vai desaparecer? Então tá aqui, ó. Força, campo, velocidade, força, campo, velocidade, força, campo, corrente elétrica. Campo entrando no plano da folha. Corrente elétrica para cima. Para onde é a força, meu querido? Vou apagar isso aqui, ó, só para não ficar muita informação. Para onde é a força, Boaro? Para onde é a força? Para onde, gente? Para onde? Para a esquerda de vocês. Olha lá, ó. Força magnética no fio 2 está aqui. Vou colocar um 2 só para reforçar. Boaro, agora eu entendi. Fico muito feliz. Força, campo, velocidade. Força, campo, corrente elétrica. Campo entrando, corrente para cima, força para lá. Entendeu, meu querido? Resposta letra C. Resumo para você. Ele queria o valor da força e para onde ela apontava. Esse condutor estava imerso numa região de campo. Quem produziu o campo? O outro condutor, o condutor 1. Calculamos a corrente elétrica que percorria esse condutor. O que ri? O igual R vezes I. A corrente elétrica sobre o condutor 1 valia 4 A, vale 4 A. Com o valor da corrente, nós somos capazes, aqui nesse estudo de eletromagnetismo, nós somos capazes de calcular o campo gerado por essa corrente. Calculamos o campo gerado nessa região por essa corrente, usando μ0i por 2πd, μ0i por 2πd. Lembra? Eu gosto de usar o μ0i por 2πd para ser diferenciado do μ0i por 2Rs, que é quando você tem uma espira. Lembra? Minha aula 6. Tá bom? Cálculo do campo, μ0i por 2πd. 4π 10 a menos 7, a corrente elétrica é a corrente elétrica em 1, porque foi ela que produziu o campo lá naquele ponto. Coloco aqui 4. Eu coloco subíndices aqui, gente, só para você entender direitinho, tá bom?
Então, 4 por 2π vezes 10 a menos 2, porque eu tenho que colocar em metros. Simplifico o campo magnético gerado por essa corrente, meu querido, lá naquele ponto. 8 vezes 10 a menos 5 Tesla, regra da mão direita, corrente para baixo, campo entrando, corrente para baixo, campo entrando, ok? Cálculo da força no fio 2, ele quer a força no fio 2. Cálculo da força no fio 2. Força magnética é o Bill, lembra da historinha do professor Boaro? É o Bill, força magnética no fio é o Bill. Campo gerado pelo agente externo, no caso, também um fio condutor. A corrente elétrica que passa por esse cara, eu quero saber a força nele. Então eu uso como referência a corrente que passa por ele, ok? O tamanho dele vezes o seno de 90. Substituir os valores, força magnética 8 vezes 10 a menos 7 newtons, regra da mão esquerda, campo entrando, gerado pelo agente externo, que é um outro condutor, corrente para cima, força para a esquerda, força campo, velocidade, força campo, corrente elétrica. Tá bom? Resposta letra C. Meu querido, tá bom? Então, ó, note, apareceu ali o link para a próxima aula, essa é a aula 8, ali está a aula 9, e lá eu vou fazer vídeos. Acabando aqui eu já começo gravar outro vídeo, que é força sobre fios, quando eu faço passar corrente elétrica, no mesmo sentido oposto, vou falar sobre isso na aula 8. E aqui menu para conteúdo extra. Galera, eu tenho muita coisa para pôr aqui. Muita coisa mesmo. Muitos experimentos que eu já fiz, já preparei, já montei. Uns eu já editei, outros ainda não editei. Outros exercícios, outras coisas. Tá? Acabando o eletromagnetismo, eu volto fazendo tudo isso, enchendo um monte de coisa. Nossa, tem muita coisa para colocar em conteúdo extra de todas as aulas. Eu vou colocar muita coisa. Concluindo eletromag, eu vou colocar muita coisa no conteúdo extra de eletrodinâmica, colocar muita coisa no conteúdo extra de eletromagnetismo para ir completando essas aulas. Tá bom? Eu sempre deixo na descrição dos vídeos tudo isso, tá? Gente, muito obrigado, muito obrigado. Não se esqueçam de dar joinha no vídeo, inscrever-se no canal e de ir para o conteúdo extra. Isso ajuda muito, muito, muito você. Gente, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, tudo de bom, até mais. Valeu, valeu, valeu!